Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é o seu irmão Adenilson Garcia e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, para assim aprendermos um pouquinho mais e crescermos a cada dia na graça e no conhecimento, e sendo assim também edificado pela Palavra de Deus. E nesse estudo de hoje, nós vamos aqui aprender um pouquinho sobre os heróis da fé, quem são eles e como seguir os seus exemplos. Mas antes aqui de iniciarmos o vídeo, o estudo, eu já quero fazer aquele convite especial para você que está chegando agora no canal, que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal. Não deixe de se inscrever e ative também aí o sininho de notificações, para que assim o YouTube venha te notificar todas as vezes, que tiver vídeo novo aqui no canal. E eu peço a todos vocês, meus irmãos, encarecidamente, que vocês deixem aí o seu like, não esqueça do like, também deixe aí os seus comentários e compartilha esse vídeo para mais vida, para mais pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus. Fazendo isso, você vai estar ajudando o canal e também muitas outras pessoas. E o seu like, é muito importante, porque é através do seu like que o YouTube então ele vai fazer a distribuição desse vídeo para mais pessoas. Quanto mais like, mais distribuição o YouTube vai fazer. Então, quanto mais like você der, mais ajuda vai fazer para o canal e para as pessoas. Amém? Então vamos lá para o nosso estudo de hoje, para que nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero aqui iniciar esse estudo deixando aqui uma pergunta para vocês. Vocês sabem quem são os heróis da fé na Bíblia? E sabem como fazer para seguir os seus exemplos? É isso que nós vamos ver nesse estudo. Os heróis da fé foram homens e mulheres que ultrapassaram barreiras e tiveram grande intimidade com Deus. Todos eles deixaram exemplo de fé para todos aqueles que desejam viver uma verdadeira comunhão com o Senhor. Os heróis da fé são todas as pessoas que se destacaram por sua vida de fé. Vamos, de maneira mais clara, estudar a lista dos heróis da fé, que está lá em Hebreus, no capítulo de número 11. Nomes dados às pessoas que foram exemplos de fé. O capítulo 11 de Hebreus explica como os grandes heróis da Bíblia, os heróis da fé, no Antigo Testamento se destacaram por sua fé. Sem fé, eles não seriam lembrados e nem visto os milagres de Deus na sua vida e na vida do povo de Israel. A fé ela é essencial para a vida cristã dedicada e santa. Então, meus irmãos, a fé ela é essencial para nossas vidas. Sem fé, como diz na palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então é muito importante esse ponto aí, você entender que a nossa fé ela é essencial diante da presença de Deus. Nessa lista incluem profetas e muitas pessoas
que nem seus nomes foram citados. Elas viram grandes milagres e enfrentaram grandes dificuldades. Apesar de tudo, e nunca verem as promessas do Senhor cumpridas em Jesus, eles não abandonaram a sua convicção em Deus, pois não viam com olhos humanos, mas com os olhos espirituais, e por nós foram aperfeiçoados. Hebreus capítulo 11, versículo 39. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Aqui, meus amados, nesse versículo de Hebreus 11, 39, é bastante interessante. Por quê? Porque bem claro aqui na palavra de Deus, fala que todos esses, os heróis da fé, apesar de eles terem sido aprovados por Deus, por meio da sua fé, eles não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. E analisando esse texto aqui e o contexto, nós vamos entender o que aqui ele está falando de Jesus Cristo. Por quê? Porque os heróis da fé, irmãos, eles seguiam a Deus. E ali, principalmente os profetas, eles já profetizavam sobre a vinda de Messias. Inclusive o profeta Isaías, que nós conhecemos como o profeta messiânico, aquele que mais profetizou sobre a vinda de Jesus. Então, por mais que eles não viram a concretização dessa promessa, que era o Messias, que era Jesus Cristo, mesmo assim, eles permaneceram firmes na presença de Deus através da fé. E é por isso, meus amados irmãos, que nós vamos ver em Hebreus também, que a Bíblia ela vai dizer lá no versículo 13, que todos estes, eles viveram pela fé, porém morreram sem ver a promessa ser concretizada na vida deles. É o que está também lá em Hebreus, no versículo 13. Eu vou até ler o versículo 13 aqui para vocês, para que vocês possam conferir melhor. Olha lá, todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as vistos e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, meus amados, já fica aqui um ponto bastante importante para o nosso aprendizado sobre os heróis da fé. E para nós entendermos verdadeiramente que, por mais que nós temos promessas de Deus, pode acontecer sim, de nós viermos morrer, de Deus vier buscar eu e você, particularmente, dizendo assim, antes do arrebatamento, sem antes ter cumprido todas as promessas que Ele fez para nós. Então, que nós não venhamos ter, vamos dizer assim, falsa esperança, em questão de que muitos pregam por aí dizendo que você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida. Então não se apegue nessa falsa esperança, nessa pregação herética, que é isso que é essa pregação, a heresia. Então não se apegue nessa falsa esperança, mas aprenda pela palavra de Deus aqui, nesse estudo e outros que eu já fiz, referente a essa questão. E aqui, nesse estudo, principalmente, aprenda sobre esses heróis da fé, para que você possa aí ter um entendimento melhor da palavra de Deus. Agora, irmãos, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os nomes mencionados na galeria dos heróis da fé. A galeria dos heróis da fé, conforme descrito em Hebreus 11,
fala sobre importantes exemplos de fé do Antigo Testamento. O escritor de Hebreus mencionou os nomes de alguns heróis da Bíblia e outros de forma generalizada. Faz parte dessa galeria tanto homens quanto mulheres, usadas de forma sobrenatural por Deus. Vamos agora então conhecer a história de cada um. Os 3 primeiros heróis da fé na Bíblia foram: primeiro, Abel, filho de Adão e Eva. Ele ofereceu um sacrifício agradável ao Senhor, o primeiro a ser referenciado na galeria dos heróis da fé. Sua oferta foi mais excelente do que a de seu irmão Caim. O seu exemplo deixou um significado nas Escrituras de que foi um justo que viveu pela fé. Segundo, Enoque. Este foi transladado pelo Senhor, ou seja, seu corpo não viu a morte. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Somente ele, Enoque, e o profeta Elias nunca morreram. Enoque viveu em época muito distante, antes do dilúvio. Pela fé obteve bom testemunho e andou com Deus. Terceiro, Noé. Este confiou em Deus. Além dos acontecimentos visuais, foi divinamente instruído para a construção da arca. Prontamente se colocou na palavra de Deus, de que iria inundar a terra por causa dos pecados da humanidade. Ao cumprir o chamamento de Deus, ele e sua família entraram na arca e sobreviveram ao dilúvio. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé, o exemplo dos patriarcas. Agora vamos falar sobre os heróis da fé no período dos patriarcas. Primeiro, Abraão. A grande referência do povo de Israel pela sua notável exemplo de fé pura em Deus. Ele creu nas promessas do Senhor sem duvidar, pois deixou a sua terra, Ur dos Caldeus, sem saber o destino exatamente. Ainda continuou a habitar na terra prometida como estrangeiro. Mas Abraão entendeu que a verdadeira promessa de Deus não se resumia à pátria terrena, mas à importância da pátria celestial. Ele também creu na promessa da sua descendência. Mesmo com sua mulher estéril e avançada de idade, Deus o provou. E ele mesmo assim não murmurou e levou seu próprio filho ao holocausto. A sua fé inabalável só o fez permanecer crendo que Deus era o poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, ia oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito:
em Isaque será chamada a tua descendência. Julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Segundo, Sara, mãe da promessa e esposo de Abraão, era estéril e já estava com idade avançada. O Deus Todo-Poderoso a prometeu um filho. Apesar da idade de mais de 90 anos, Sara, pela fé, recebeu do Senhor o privilégio de ser mãe. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Terceiro, Isaque, filho de Sara e Abraão, herdeiro da promessa de Deus feita a Abraão. Pela fé, abençoou seus filhos acerca das coisas que se sucederiam com seus descendentes. Hebreus capítulo 11, versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. Quarto, Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão. Pela fé, abençoou seu filho José, e que o mesmo, por ser mais novo, seria mais proeminente do que seus filhos mais velhos. Hebreus capítulo 11, versículo 21. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. José, filho de Jacó, tornou-se governador do Egito e foi benevolente com o seu povo. Antes de morrer, deixou um pedido para que seus restos mortais fossem tirados do Egito e levados para a terra prometida, pois entendia as promessas do Senhor e sua fé estava firmada naquilo que não se vê, mas na garantia do Senhor sobre Israel. Hebreus capítulo 11, versículo 22. Pela fé, José também, ao final da vida, relembrou o êxodo dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao enterro de seus próprios ossos, a fé heróica de Moisés. Agora vamos falar sobre os heróis da fé para a nação de Israel. Primeiro, Moisés foi o grande legislador de Israel, escolhido pelo Senhor para liderar os israelitas durante o êxodo. Pela fé, Moisés, com coragem, abdicou dos tesouros do Egito e dos prazeres transitórios do pecado, para ser maltratado com seu povo. Mas depois celebrou a Páscoa e atravessou o Mar Vermelho com os israelitas, cantando em vitória sobre os egípcios. Segundo, Raabe era uma meretriz cananita que vivia na cidade de Jericó. Pela fé não pereceu junto do seu povo, pois demonstrou lealdade ao Senhor, protegendo os espias de Israel. Por isso foi justificada e tornou-se também uma ancestral de Jesus, segundo a carne. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Terceiro, Gideão, juiz de Israel, foi levantado pelo Senhor para libertar os israelitas da opressão dos midianitas.
combateu com apenas 300 homens, um exército numeroso inimigo, e saiu vencedor. Baraque, líder de Israel, foi direcionado e encorajado por Débora para libertar a tribo do norte do opressor rei Azor. Sansão, conhecido por sua grande força através do Espírito Santo, ele realizou feitos notáveis, embora tenha caído com Dalila e desviado do propósito do Senhor. Jefté foi o 8º juiz de Israel. Sob a sua liderança, libertou o povo de Israel da opressão dos amonitas, que durava 18 anos. Samuel foi o último juiz e o primeiro na tradição profética em Israel. Samuel ungiu os primeiros reis ao trono de Israel. Aqui, meus irmãos, a palavra fala que Samuel, ele ungiu os primeiros reis ao trono de Israel, porque foi Samuel, quem ungiu o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, e depois ungiu, o segundo rei de Israel, que foi o rei Davi. Então foi, aí o Samuel que ungiu, os 2 primeiros reis de Israel. Davi, considerado o rei mais importante da história de Israel. Usado pelo Espírito Santo, Davi realizou grandes prodígios e, pela fé, profetizou e esperou a vinda do Messias, demonstrando nos seus salmos messiânicos. Irmãos, você sabe quem é o maior herói da fé? Então, vamos ver agora quem foi o maior herói da fé. Ou melhor dizendo, quem é, o melhor herói da fé. A lista dos heróis da fé é uma lista representativa daqueles que pela fé viveram a vontade de Deus. O escritor de Hebreus reconhece que existem tantos heróis a serem citados que lhe faltaria tempo para fazê-lo. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Todos eles tiveram em comum o fato de serem declarados justos por Deus, pois obtiveram bom testemunho diante deles. Hebreus capítulo 11, versículo 2. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunhos. A justificação dos heróis da Bíblia, os heróis da fé, não está baseada nas obras, mas principalmente na fé em Deus. Nenhum deles era perfeito, pois a Bíblia destaca claramente as fraquezas e erros dos nomes da galeria dos heróis da fé. Nenhum deles era capaz de agradar a Deus por seus próprios méritos e habilidades. Então, como puderam ser contados como heróis da fé? Bom, essa resposta é dada pelo autor do livro de Hebreus. Ao mencionar o maior de todos heróis da fé, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, a fé engajada e pura dessas pessoas do Antigo Testamento era fundamentada no Messias que haveria de vir. Todos eles terminaram suas carreiras e até hoje, em forma de nuvem de testemunhas, que nos assiste a
através de seus exemplos e nos encorajam a olhar e viver por Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O escritor de Hebreus, ele deixa claro que Jesus Cristo é exemplo supremo de fé, que suportou a cruz para salvar a humanidade. E hoje ele está assentado no trono à destra de Deus e intercede por nós, além de nossas fraquezas. Ele é o grande herói da fé, pois é o autor e consumador da fé. Então, meus amados, o maior herói da fé é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o quê? Que é o autor e consumador da fé. Agora, meus irmãos, vou aqui trazer para vocês um resumo dos 10 heróis da fé, que está, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Primeiro, Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Segundo, Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Terceiro, Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11, 7. Quarto, Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11, do versículo 8 ao 10. Quinto, Sara. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Hebreus capítulo 11, versículo 11 e 12. Sexto, Isaque. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que ainda estavam para vir. Hebreus capítulo 11, versículo 20. Sétimo, Jacó. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José,
e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Oitavo, José. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Hebreus capítulo 11, versículo 22. O nono, Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplavam o galardão. Hebreus capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Décimo, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Amados, agora nós vamos aqui aprender um pouquinho com os heróis da fé, para que assim nós possamos também procurar, a andar como eles andaram na presença de Deus. Os heróis da fé deixaram exemplos reais de uma vida entregue totalmente a Deus. Mostraram a importância de mantermos firmes na fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Meus queridos, se porventura, por um acaso, você se sente desanimado, veja a vida dos heróis da fé e ali que possamos encontrar encorajamento para seguir, para continuarmos firmes na presença de Deus. Eu falo isso, meus irmãos, por quê? Porque a realidade, na verdade, ela tem que ser dita. E muitas das vezes, de acordo com as circunstâncias a qual nós passamos, muitas das vezes, de acordo com o que nós estamos enfrentando, querendo ou não, às vezes acaba tendo esse sentimento de desânimo. Infelizmente, nós somos seres humanos e isso acontece. Muitas vezes, diante das lutas, das provas, das circunstâncias, nós vemos que acabar ter esse sentimento em nós, de desânimo, de querer parar com tudo, de desistir, de tudo, e enfim. Então aqui está os grandes exemplos para nós seguirmos. Por isso que é importante nós estarmos sempre estudando a Bíblia, a palavra de Deus, principalmente aqui, nesse capítulo 11 de Hebreus, que nós vamos ver aqui, grandes heróis da fé, homens como nós, que também sofreram lutas, provas, sofreram perseguições, até maiores do que o que nós sofremos hoje. E mesmo assim eles prosseguiram firmes,
na fé em Cristo Jesus, em Deus. Então, que nós possamos, ter, os heróis da fé como um exemplo para nossas vidas e para nós assim nos encorajarmos a prosseguirmos firmes na presença de Deus. Em Jesus, recebemos a bênção que todos os heróis da fé esperavam, mesmo sem ver. Com eles, ter fé e obedecer a Deus nem sempre é e será fácil. Poderemos enfrentar sofrimentos, perseguições e até casos de iminente morte. Mas tudo isso é contado em nosso favor e aos milagres de Deus, que são muito maiores do que as situações aqui vividas. A vida de fé é marcada com grandes lutas, mas também com grandes milagres, que só Deus pode realizar em nossas vidas. Hebreus capítulo 12, do versículo 11 ao 13, a Bíblia faz a seguinte narrativa: toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Exortação à paz e à sinceridade. Então aqui, meus amados irmãos, nesse texto, nós vimos aqui, como é importante quando, Deus, ele vai nos trazer uma correção. Infelizmente hoje, a grande maioria do povo evangélico, eles não querem mais receber palavras de correção. Eles só querem receber palavras de bênção, de vitória, de milagres. E a palavra de correção, irmãos, vai ser aquela que vai nos direcionar ainda mais para a nossa salvação. Porque é através da palavra de correção que vai nos levar ao arrependimento. É lógico, como diz a palavra de Deus, que no momento que a palavra de correção ela é direcionada para nossas vidas, como diz aqui na palavra, parece o que? Ser motivo de frustração. Não parece ser motivo de contentamento, mas sim motivo de frustração. Por que a Bíblia diz isso? Porque é lógico, irmãos, que no momento que Deus ele traz uma palavra de correção das nossas vidas, certamente que na hora ela vai vir de encontro com o nosso pecado. Ela vai confrontar a nossa carne, o nosso pecado. Então, certamente que no momento da palavra de correção, parece não ser motivo de contentamento, mas sim de frustração. Mas, como diz a palavra de Deus, se nós recebermos, meus irmãos, essa palavra de correção, mais para frente, então, ela vai produzir o que? Fruto de justiça e de paz para todos aqueles que foram disciplinados. Olha que interessante, que importante, irmãos, quando é direcionado para nós uma palavra de correção. E aqui depois ele deixa ainda, irmãos, mais um exemplo para nós, um conselho para nós. Fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curada. Sabe o que a palavra de Deus está falando aqui, meus irmãos? Para nós prepararmos caminhos retos para os nossos pés.
Por quê? Porque através dos caminhos retos para os nossos pés, nós vamos servir como exemplo. E aquele que banca, como diz a palavra de Deus, para que ele não venha que se desviar do caminho, mas que ele venha ser curado e venham prosseguir no caminho reto, juntamente conosco. Por isso que a exortação, ela traz o que? Paz e sinceridade. Então, que nós possamos, irmão, compreender melhor, as Sagradas Escrituras. Aqui ela é bem clara, irmão, quando fala referente, à correção que Deus ele tem para nossas vidas. Amados, somente, perseverante, nós também podemos entrar na lista dos heróis da fé. Não precisamos ser especiais, nem ter dons e talentos. Tudo isso que Deus nos dá. Mas bastamos ter fé. Aquele que continua firme com seus olhos e atos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, serão contados entre os heróis da fé e receberá sua recompensa, guardada no céu, para todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. E como eu falei aqui no finalzinho do estudo, que nós possamos ser perseverantes também, na presença de Deus, perseverantes na nossa fé. Que se assim fizermos, irmãos, nós também possamos, entrar na lista dos heróis da fé, prosseguir firme na presença de Deus. Porque não é, irmãos, nem por dons, e nem por sermos especiais. Nós não precisamos, irmãos, ser especiais. Na verdade, essa frase aí que muitos pregam aí, falando que nós somos especial para Deus, isso na verdade, irmãos, não existe. Não existe pessoa especial para Deus. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara quando ela fala que Deus, que Jesus, ele não faz acepção de pessoas e que nós todos somos iguais. Para Deus, todos nós somos iguais. Então, se nós somos iguais para Deus, não existe, meus amados irmãos, essa questão de fulano B, fulano C, fulano A ser especial. Não existe essa questão. Todos nós somos iguais perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós não precisamos ser especiais, nem ter dons e talentos. O que nós precisamos é ser perseverantes na fé, vivermos de fé em Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que assim nós possamos receber a recompensa que está guardada lá no céu, que é, meus amados irmãos, a vinda de Jesus Cristo e a salvação e a vida eterna na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus. Amém, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado desse estudo de hoje, que vocês possam ter aprendido, um pouco mais da palavra de Deus, aprendido um pouco mais sobre os heróis da fé e assim crescer cada dia mais na graça e no conhecimento para a glória de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir.